Boa tarde a todas que aqui estão. Boa tarde. Vou começar a apresentar aqui já, gente? A gente já começar? É o seguinte, gente, antes da gente começar a aula propriamente dita aqui, tem um recadinho aqui para dar para vocês. Vocês sabem, né, que eu todo dia dou a mesma aula de manhã e à tarde, né? E hoje de manhã eu mostrei pro pessoal, né, alguns vídeos relacionados com orientação. Então, assim, semana passada vocês lembram, né, que a gente nós tivemos a aula aqui de capacidades coordenativas, e uma das capacidades coordenativas era a de orientação, né? Que é a pessoa ter a percepção, né, do seu próprio posicionamento em relação aos seus companheiros, em relação à bola, né, em relação aos adversários também, né? E eu falei com vocês, né, tipo assim, até o gesto corporal, né, de mexer o pescoço, de ficar sempre procurando, né, o local correto, né, o local mais adequado no campo para se posicionar, né, isso aí é cobrado em categoria de base, né, em vários locais, né. E aí, eu mostrei de manhã cedo, né, pessoal, alguns vídeos, né, relacionados com essa, né, com essa capacidade coordenativa. São vídeos bem curtinhos, tá, gente? Tipo assim, acho que o maior tem 2 minutos, os vídeos têm 30 segundos, 20 segundos, é bem rapidinho, assim. São 3 vídeos só que o que aconteceu? O fato de eu ter passado o vídeo durante a aula e gravado impediu que eu colocasse a aula no YouTube, entendeu? Então, na hora que eu fui lá colocar a aula no YouTube lá, falaram que não tinha jeito de colocar lá, porque eu tinha que alguma coisa de direitos autorais, sei lá, de quem que é o vídeo lá, não sei, tudo. Enfim, aí eu não posso passar o vídeo para vocês aqui, porque essa aula aqui é a aula que vai ficar disponibilizada no YouTube lá, entendeu? Mas, assim, os vídeos estão bonitinhos lá, certinho, separadinho lá no Ava, tá? Eu escrevi lá assim, ó, vídeos comentados na aula 6, entendeu? Aí é rapidinho mesmo, tipo assim, vídeo de 20 segundos, de 15 segundos, só um maiorzinho lá que tem 2 minutos. São 3 vídeos só, é bem rapidinho. Vale a pena vocês verem lá, tá? Tá bem explicativo, dá pra vocês verem lá. A câmera tá em cima de um jogador só, ele mexendo no pescoço, pra lá e pra cá. Depois, dê uma olhadinha lá que é legal, tá bom? Começar a aula aqui de hoje, então, né? Propriamente dita aqui. Então, gente, os temas que nós estamos né, discutindo essa semana, né? Que são. Ontem a gente discutiu política, hoje é racismo, amanhã é gênero e depois é xenofobia, né? São temas, gente, que eu considero, né, que a educação física é uma das maiores responsáveis, né, para lidar com esses temas dentro da escola, principalmente racismo e gênero, né, que a gente vai ver amanhã. E por que eu acho que eu tenho essa opinião, né? Porque no esporte essas coisas ficam mais evidenciadas, entendeu? Então, assim, a gente vê no futebol, eu vou mostrar hoje para vocês aqui diversas situações, né, de que houve injúria racial, né, de que houve, né, situações de racismo. E, obviamente, né, assim, os alunos estão vendo essas situações acontecerem também, né? Isso aí é muito divulgado na mídia e tudo mais, né? E é aquilo que eu falei com vocês, né? O fato, né, do esporte mexer com as emoções das pessoas, né, de deixar os nervos à flor da pele, né? Ele faz acontecer esse tipo de situação que muitas vezes as pessoas têm vergonha de se expressar, né? Então, assim, o racista, muitas vezes, ele não vai ter a coragem de falar tudo que ele pensa, né? As coisas horríveis que ele pensa, a não ser que seja numa situação de ódio, né? Uma situação de raiva e tudo. Então, o esporte, gente, ele oportuniza esse tipo de discussão, entendeu? Então, pensem bem, assim, se o professor de educação física dentro da escola não aproveitar, né, essas ocasiões aí de racismo, né, e de discussões de gênero também, que a gente vai trazer amanhã, principalmente essas duas, talvez nenhum outro professor vai tratar desse tema, né, ou se tratar não vai ser com a mesma propriedade, né, de demonstrar isso tudo acontecendo, né,
para os alunos, tá? Então, assim, essa aula de hoje aí vai ser mais uma sugestão, né? Além né, essa semana inteira, né? Vão ser sugestões, né, de temáticas que vocês podem associar, né, ao futebol e ao futsal, né? Que eu recomendo bastante, tá? Eu uso isso, né? Eu faço isso, né, na minha prática, né? Como professor de educação física escolar, né? Eu recomendo bastante que vocês considerem essas ideias também, tá bom, gente? Os slides vão estar disponibilizados, se vocês quiserem usar, se vocês quiserem pegar ideias aí, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Não tem orgulho com essas coisas, não. Pode ficar à vontade, pode pegar, usar, o que vocês quiserem fazer. Então, a capa já aqui, né, entrar aqui. A capa da aula de hoje aqui, né, já é uma situação de racismo aí que ficou relativamente famosa, né, que esse aqui é o Tyson, né, é um jogador brasileiro, jogou a Copa do Mundo de 2018, ele acabou de voltar ao Brasil, vai jogar no Internacional, de novo, né, que é de onde que ele veio, e ele jogava na Ucrânia, né, que esse time é o Shakhtar Donetsk, e a Ucrânia, assim, é um dos países, assim, que o racismo é mais explícito, né, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, né, que a gente vai ver alguns exemplos aí. E o Tyson, né, diferentemente de outras pessoas, né, porque geralmente a pessoa que sofre, né, a injúria racial, ela fica um pouco perdida, né, ela não sabe o que vai fazer, ela fica um pouco sem reação, assim, né, e o Tyson teve uma reação um pouco diferente dos outros, né, ele teve ele apontou o dedo pra torcida, saiu xingando todo mundo e foi embora, né, o cara, né, ele apelou com a situação lá, né, e isso aí deu muito o que falar, né, ele recebeu muito apoio, né, eu particularmente acho que ele tá coberto de razão, né, de fazer isso aí, porque o que está acontecendo não é aceitável, ele não tem que aceitar, né? Ele é um ser humano que está ali realizando o trabalho dele e tem um bando de babaca lá, né? Cometendo crime, porque injúria racial é crime, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei na Ucrânia. Então ele está mais no direito dele de não aceitar essa situação, né? De revidar, sim, né? No meu ponto de vista. Teve muita gente que disse, né? Que ele perdeu a razão, que não sei o quê, que não é por aí que vai resolver a questão, blá blá blá, e teve muita gente que apoiou, né? Mas a atitude do Tyson, ela foi, talvez, né, a resposta mais, assim, como é que eu vou dizer assim, mais emotiva, né, que a gente teve de um jogador, né, que recebeu uma injúria racial. Tá bom? Então, por isso que eu exemplifiquei aqui a aula com essa situação do Tyson. Essa situação, né, gente, do racismo, não só no esporte, mas como na sociedade também, né, ela ficou mais evidente, né, recentemente, né, devido à situação dos mortos, né, dos mortos pela polícia, né, que aconteceram lá nos Estados Unidos, né. Então, todo mundo aqui viu, né, a morte lá do George Floyd, primeiro, né, que ele foi morto por um policial lá, que ajoelhou na cabeça dele, meio na cabeça, meio no pescoço aqui, aquela coisa horrível que aconteceu lá, né. E ele falando com um cara que não conseguia respirar, né? Isso aí aconteceu no supermercado Extra também, né? No Rio de Janeiro, não sei onde que foi aqui, né? Que a pessoa não estava conseguindo respirar, a mãe do menino falou né, que ele não estava conseguindo respirar, o segurança continuou e matou a pessoa, né? E foi parecido com o que aconteceu com o policial, né? E pouco tempo depois, né? Houve uma outra situação, né? Que a polícia matou um homem negro, né? Tá escrito aqui, né? De 29 anos. E isso aconteceu no estado de Wisconsin, né? Nos Estados Unidos. E nessa época aqui, os times já estavam, acho que os playoffs da NBA, acho que eles estavam para começar, né? Eu acho que eles não tinham começado ainda, ou se tinha começado, estava bem no iníciozinho, assim. E aí o Milwaukee Bucks, né? Que é um time de Wisconsin, né? Onde que aconteceu a tragédia, né? Ele iria jogar, né? Não sei se era no dia, no outro dia ou no dia depois, eu sei que era muito próximo, assim, né? E aí o pessoal, os jogadores, né, tomaram a iniciativa de se reunir e falar, olha, isso aqui, gente, o que está acontecendo aqui não é aceitável, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode simplesmente jogar e fingir que nada aconteceu, ou fazer só um protestinho ali, meia boca ali, né, e rolar a bola, e jogar a bola. A gente tem que fazer uma coisa mais firme, né? A gente tem que se posicionar de uma maneira mais forte aqui, porque isso aí não pode continuar acontecendo e tudo, né? O LeBron James foi muito envolvido, né, nessa situação, né? E aí os jogadores, o jogo foi cancelado, né? A rodada foi cancelada. Isso aí foi uma coisa, né, histórica, né? Porque isso aí envolve muito dinheiro, envolve patrocinador, envolve televisão, programação de televisão, envolve tudo, né? Você cancelar um jogo é um negócio sério, né?
E aí os caras foram lá, bateram no peito e cancelaram o jogo, falando não vai ter jogo e pronto, acabou, né? Que assim, no meu ponto de vista, gente, tudo que puder ser feito aí contra esse tipo de babaquice que existe aí, né? Quem tiver do lado que tá reclamando tá coberto de razão, né? Eu sou a favor de tudo. Então, foi um ato histórico, né? E esse ato histórico, né? Começou essa campanha aqui, né? Do Black Lives Matter, que tá aqui na camisa aqui do Antetokounmpo, né? Que é um dos melhores jogadores da liga, né? O grego. Essa campanha, né? Acarretou, né? Que fez com que essa campanha fosse levada também começou no basquete, né? E foi levada para outros esportes também, né? Então, hoje, né? Esse aqui é um jogo da Premier League, né? É um jogo do Manchester City, aparentemente aqui é contra o Arsenal, né? O freguês Arsenal de Londres. E Arsenal tá escrito aqui, né? Arsenal. E aí, antes de todos os jogos, né, da Premier League, né, os jogadores eles fazem, né, eles ficam nessa posição aqui de joelho, né, com o punho para cima, assim, né, representando, né, se manifestando, né, contra o racismo. E esse gesto aí, ele é institucional, né, tipo assim, todos os jogadores e o ato eles fazem antes de todos os jogos, né. E aí, tipo assim, atualmente, né, tá surgindo uma discussão grande, né, sobre a efetividade, né, desse tipo de gesto, né, porque tem muitos jogadores falando já que não vão mais fazer, que pararam, que não estão nem aí, entendeu? Que acha que, tipo assim, que esse gesto, né, tipo assim, é uma maneira da federação, né, inglesa lá, falar que tá fazendo alguma coisa, que tá preocupada, mas sempre fica só nisso, né, que na Inglaterra acontece muito, né, esse racismo explícito, né, contra os jogadores. Eu vou dar um exemplo mais tarde aí também, né? Principalmente quando o time perde, né? Infelizmente, né? Muitas vezes ainda a própria torcida, né? E a federação, né? E a polícia, as pessoas não fazem muita coisa em relação a isso, né? Então, assim, a crítica dos jogadores que falaram que iam parar de fazer isso aí é em relação a isso, né? Tipo assim, que isso aí possivelmente é uma coisa só para as aparências e que os atos, as atitudes que de fato, né, deveriam ser tomadas, elas não estavam sendo tomadas, né? Mas fica o registro aí de que essa situação acontece aí no campeonato inglês aí até hoje, continua acontecendo. O outro caso famoso que aconteceu, né, foi com o Malcolm aqui, né, esse jogador brasileiro, né, foi jogador do Corinthians aqui no Brasil em 2015, se não me engano. Ele foi contratado pelo Zenit da Rússia, né? E a torcida do Zenit é considerada talvez a mais racista do mundo, né? Aqui tem os piores atos racistas, né? Tem todo o histórico, né, da torcida do Zenit cometer atos racistas, né? O Hulk jogou lá e já sofreu atos racistas também, né? Então, logo no dia da estreia do Malcolm pelo Zenit, né? Ele sofreu uma injúria racial ali, né? Vários torcedores protestaram, né, contra a presença do Malcolm no time, né, protestaram contra a diretoria que contratou, né, esses torcedores dizendo que o clube não estava sendo fiel às tradições da torcida, né, das tradições do clube, né, ao contratar um atleta negro e tudo mais, e um negócio horrível, uma coisa horrível, assim, que aconteceu, né, muito embora o Malcolm depois tenha negado que isso tudo aconteceu, né. Mas, ao que tudo indica, isso aconteceu sim, né? E ele só estava ali passando um paninho ali, porque ele quer continuar tendo o emprego dele. Mas tudo indica que isso aconteceu sim. Vamos ver, né? Outro caso clássico que aconteceu, esse aqui, eu acredito que vocês devem ter ficado sabendo, né? Foi o Daniel Alves, né? Quando ele jogava no Barcelona. A Espanha também é um país que direto acontece alguma coisa, né? Relacionado com racismo, né? No meio de um jogo lá do Campeonato Espanhol lá, algum palhaço, né? O ordinário tacou uma banana pro Daniel Alves, né? E ele. Né, e a reação dele foi tipo assim: ele viu a banana ali, né? Ele largou a bola, foi lá, pegou a banana, comeu a banana, fingiu que nada estava acontecendo e toca-lhe pau, né? Continuou o jogo, né? E existe uma discussão, tipo assim, o Daniel Alves foi muito elogiado, né? Sobre né, a respeito dessa atitude que ele teve e tudo mais, né? E existe, gente, é uma coisa que eu queria, né, trazer essa reflexão para vocês, assim, que é muito discutido, né? O que
qual que é a atitude correta, né, de se tomar, né, quando acontece, né, uma injúria racial dentro do campo, né. Então, assim, o Daniel Alves, assim, tomou uma atitude ali, né, não tô julgando nada, né, o cara tá no meio do jogo lá, né, preocupado com o jogo, tem mil coisas na cabeça dele, também eu não sei se é certo, não sei se é errado, né, mas, assim, a atitude dele foi, né, tipo assim, se mostrar superior àquela situação, né, tipo assim, ele pegou ali e falou, não, isso aqui para mim não significa nada, né? Só uma banana, muito obrigado aí pela banana que me deu, gosto de banana, comeu ali tudo, né? E fingiu, né? Tipo assim, não se mostrou ofendido com essa situação, né? E foi, como eu disse, foi muito elogiado, né? Outras pessoas, tipo assim, existe aquela famosa história do Morgan Freeman lá, né? Que ele disse que o dia que a gente parar de ter Dia da Consciência Negra, que a gente parar de chamar atenção para o racismo, para não sei o quê, dia que parar de ter cota, que parar de não ter sei lá o que mais, que aí sim é o dia que vai acabar com o racismo, né? Que é essa frase Você já deve ter visto aí, né? Que é eu devia ter colocado esse slide na aula, né? Que é o que o Morgan Freeman, né, falou, né, em uma entrevista lá e ficou muito famoso, né? E muitas pessoas acham que esse tipo de atitude não é certa, né, gente? Que quando a gente vê uma coisa dessas, né, que eu particularmente é o modo que eu penso também, né, cada um tem o direito, né, de pensar que, né, a sua opinião em relação a isso, não tem certo e errado, né, mas eu acho, né, que assim, quando se vê uma situação dessa, você não tem que fingir que não está acontecendo, na minha opinião, né, você tem que quebrar o pau mesmo, você tem que levar na polícia, entendeu, sair do jogo, falar com o árbitro, sei lá o que você faz, entendeu, tipo assim, faz alguma coisa, se manifeste, reclame, tá? Busque os seus direitos, tá? Lute contra isso que está acontecendo, tá? Porque se só fechar os olhos, gente, fingir que nada está acontecendo, nunca mudou nada dos grandes problemas da humanidade. Isso aí, não se negar que isso aí, que essas coisas acontecem, não é o caminho, na minha opinião, entendeu? Então, assim, primeira coisa, né? O que deveria ser feito numa situação dessa, né? É o senhor árbitro aqui, né? Aqui no caso da bandeirinha, né, eles vão fingir que é o árbitro. É o senhor árbitro tomar alguma atitude, né? E falar assim, ó, tá acontecendo essa palhaçada aqui e tudo. Né? Existe um protocolo para isso, né? Eu acho que o árbitro pode interromper o jogo, acho que 3 vezes, acho. E depois ele. E se, tipo assim, se não resolver, né? Aí o jogo é dado como encerrado. Existe um protocolo, né? Para quando esse tipo de situação aconteça, né? Mas a responsabilidade é do árbitro, né? Se o árbitro fica fingindo que nada aconteceu, né? Fingindo de surdo ali, dando de bobo ali, aí o coitado do jogador, né? Que tá sendo a vítima, né? Do racismo ali, ele é que fica na situação de ter que tomar uma atitude, né? Que muitas vezes ele pode ser até punido por causa disso, infelizmente, né? Sendo que, na verdade, quem tem que tomar atitude, né, é o árbitro, que o árbitro é a autoridade da partida. Isso aí acontece eventualmente aí, né? Quando tá tendo cântico racista aí nos estados, o árbitro vai para o jogo e enquanto não parar com a palhaçada lá, não volta o jogo, não. Né? Enquanto a polícia não resolver, não tirar o pessoal do estádio, fazer o que for lá, né? Não volta o jogo, não. E é isso aí que tem que acontecer, né? Porque se a gente deixa na mão do jogador, né, pode acontecer milhares de problemas, né? Salvo engano, essa situação do Tyson, gente, eu acho que ele foi expulso ainda. Olha o tamanho do absurdo, né? O cara é vítima de um crime dentro de campo, enquanto está realizando o trabalho dele, o jogador é um trabalhador, né? E o cara ainda é expulso, o cara é punido, né? Por quê? Porque o bosta do árbitro não tomou atitude antes, né? Que tinha que ter tomado, né? Ficou passando pano lá pro pessoal, né? Então, assim, a responsabilidade maior é do árbitro, né? O árbitro tem que proteger quem está ali dentro do campo ali, nessas situações, tá? Outro caso aqui famoso que aconteceu, né, foi mais uma vez na Inglaterra, né? Isso aqui é bem recente, gente. Isso aqui deve ter um mês, assim, máximo um mês e pouquinho, assim, né? Esse é o Fred, né? O Fred é um jogador do Manchester United, né? E, coincidentemente, ele é de Belo Horizonte, né? Também, o Fred. E ele tá fazendo uma temporada fantástica, gente. O Fred tá muito bem, tá jogando muito bem, né? Tipo assim, tá sendo. Fala-se muito do nome dele na seleção brasileira, ele merece demais estar na seleção brasileira, ele joga o suficiente para isso, muito competente. Tá sendo um dos grandes nomes do Manchester United, né? Que faz boa temporada, né? Mas acontece, né, que o United foi lá e perdeu um jogo decisivo ali, né, de uma Copa, né, da FA Cup, pro Leicester, e o Fred falhou nesse jogo, né. Aí é só isso aí que precisa, né,
para que esse tipo de abuso aí comece, né? Então, o Fred recebeu, né, injúrias raciais, né, via suas redes sociais lá, e é uma tristeza, né? Porque, assim, enquanto o jogador tá indo bem, tá fazendo gol, né, tá sendo um dos melhores em campo e tudo mais lá, tá tudo bem, né? Aí é só acontecer uma falha, que todo mundo fala, né? Todos nós somos humanos, né? Vai lá e a pessoa é covardemente, né, atacada, né? É lamentável que isso aí aconteça, né? E essa situação aqui, né, bastante recente, né, que aconteceu aqui no jogo Paris Saint-Germain e Istambul, né? Eu trouxe essa situação aqui porque foram, na verdade, essas duas situações, né, que foram casos, né, de que os jogadores, né, ou até no caso de cima aqui, os dois times, né, eles se rebelaram, né, eles não aceitaram a situação, falaram com o árbitro lá, ó, a gente não aceita essa porcaria aqui e algo tem que ser feito, né. Então, no lado de cima aqui, né, isso aqui aconteceu, foi no final do ano passado, gente, se não me engano, é muito recente, acho que foi no ano passado mesmo, assim, né, no jogo Paris Saint-Germain, Istambul, né, o quarto árbitro, né, se referiu ao Dembabá, né, Dembabá é esse jogador aqui, esse cara que tá com essa touquinha aqui, né, como, tipo assim, como se ele estivesse falando, tipo, porque o árbitro fez uma pergunta, né, quem que falou alguma coisa? Alguém que estava no banco de reserva, né, aí o quarto árbitro foi e falou, aquele negro ali, ou então aquele negro ali, tipo assim, teoricamente ele teria falado de uma forma debochada, assim, né, e o que ele alega é que ele não usou termos racistas, né, tipo assim, ele falou a palavra negro, mas é apenas querendo se referir à pessoa, né? Apenas querendo identificar, né? Tipo assim, tinha 3 pessoas lá, uma pessoa negra e 2 brancas, aí falou, não, é o negro que fez aquilo ali. Sem cunho racista, de acordo com o hábito, né? De acordo com os jogadores que ouviram, né? O termo utilizado foi de forma pejorativa, né? E aí, não sei o que aconteceu, né? Fato é que os jogadores dos dois times resolveram abandonar a partida, né? Foi o outro ato histórico, né? Que aconteceu, né? Os jogadores se reuniram ali e falaram, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Isso aí está muito em evidência, isso não pode acontecer e tudo, a gente tem que fazer alguma coisa. Sair do campo lá, acabou o jogo. E ficou por isso mesmo aí. Eu acho que o jogo foi remarcado para pouco tempo depois, assim, né? Atitudes corretíssimas, né, gente? É bom que essas coisas aconteçam aí. Porque as pessoas têm que mostrar para as outras que isso não é aceitável. Isso não é aceitável, o racismo, né? E aí, outra situação, né, que ficou relativamente famosa também, né? Esse aqui da esquerda é o Eto'o, né? O Eto'o era, na época desse jogo aqui, o Eto'o era o melhor jogador do Barcelona, né? Após o Ronaldinho Gaúcho, é claro, né? O Ronaldinho era o melhor, né? Ele era o artilheiro do time, ele era, né? Ele era um cara excelente, artilheiro do campeonato e tudo mais. E aí ele foi jogar contra o Zaragoza, né? E eu acho que o nome da cidade é Zaragoza também, se não me engano, né? Aí, tipo assim, estavam acontecendo várias injúrias raciais e tudo, e ele apelou lá, falou assim, ó, eu não vou ficar aqui, eu vou embora e tudo, que falou que ia sair fora e tudo mais, assim, né? E aí o Everton, né, que é um jogador brasileiro, joga no Zaragoza, né? Ele foi e falou pra ele assim, cara, eu não sai não sei o quê, pra gente continuar o jogo e tudo. Eu gostaria que você não saísse, mas se você sair, eu vou sair junto com você. Porque eu tô me sentindo ofendido do mesmo jeito com o que tá acontecendo aqui. Né? Então, o Everton foi lá, prestou solidariedade ao Eto'o, né? E de fato, né, de acordo com o que o Everton falou na entrevista depois, né? Foi a fala dele, né, que convenceu o Eto'o de permanecer dentro do campo ali, né? Mas aí vocês veem, gente, a situação que acontece, né? O perigo que é o árbitro não tomar uma providência quando isso acontece, né? Tá ali o artilheiro do campeonato, né, sendo optando por retirar do campo, né? Por se retirar do campo por causa de uma situação que a torcida vai fazer, né? Então, assim, se nada acontece, né, numa situação dessa aí, gente, vocês conseguem ver que um outro time pode utilizar isso aí como arma, né? Tipo assim, ó, o pessoal chamou o Eto'o de macaco ali e o Eto'o saiu do jogo. Vamos chamar ele aqui também para ele sair do jogo aí, porque senão ele vai fazer gol na gente, entendeu? Isso aí, esse tipo de situação pode passar a acontecer se o bendito do árbitro não tomar alguma atitude, né? Em relação a isso, né? Não tomar, não proteger, né? O jogador em relação a essa situação. Tá bom?
Terminada essa primeira parte, alguém tem alguma colocação, gente? Nós falamos aí sobre o racismo lá fora, né? O racismo na Europa, né? Sobre vários casos que aconteceram aí, né? Alguém tem alguma colocação para fazer? Antes de a gente passar aqui para a segunda parte. Essa segunda parte aqui, gente, eu queria chamar a atenção para vocês do nosso país, né? Do Brasil. E aí, o Brasil? O Brasil é um país racista? O Brasil não é um país racista? Como é que acontece o racismo no Brasil? Como é que não acontece, né? Então, começar trazendo algumas situações que aconteceram aqui, né? Nem todas no Brasil, tá? Mas algumas, mas sempre envolvendo jogadores brasileiros. Essa situação da esquerda aqui foi em 2014, foi com o Tinga, né? Esse jogador aqui. Não foi no Brasil, né? O Tinga, ele jogava no Cruzeiro na época, né? O maior time de Minas Gerais, diga-se de passagem. Então, alguém aqui. E jogava no maior de Minas, né? E foi jogar a Libertadores lá salvo engano, contra o Real Gargliasso, no Peru, né? Ele era reserva. Quando ele entrou em campo, assim, a torcida ficou enlouquecida. Tipo assim, dava para ouvir na transmissão, né? Tipo assim, o pessoal fazendo gesto de macaco, imitando macaco, fazendo um tanto de palhaçada lá, coisas horríveis, assim, né? Que de acordo com o Tinga, ele nunca tinha passado uma coisa desse tipo, né? Tipo assim, o Tinga, que é um intelectual, né? Um cara inteligentíssimo, né? E já jogou na Alemanha por muito tempo, né? Tipo assim, super vivido, né? E ficou sem saber o que fazer, né? Numa situação horrível, né? Dessa aí que ele presenciou, né? Esse caso aí ficou muito famoso, né? E outro caso ainda mais famoso, né? É o caso do Aranha aqui, né, gente? Que foi jogar Santos e Grêmio, né? Acho que era a Copa do Brasil, salvo engano, né? E aí, tipo assim, o pessoal fazendo um alvoroço danado lá com o Aranha, né? E chamando ele de macaco e tudo. Essa imagem dessa menina aqui ficou muito famosa, né? Tipo assim, ela fala com a boca cheia, né? Macaco! Dá pra ver direitinho, assim, né? Coisa não absurdo, né? Tipo assim, a leitura labial dá para ser feita perfeitamente, né? Tão claro que ela estava falando. A menina ficou famosa depois, e famosa assim, né? Tipo assim, ela foi ameaçada, ela perdeu emprego e tudo mais lá, que aconteceu com ela lá, né? E esse caso aí ficou muito famoso. E infelizmente, né, gente? Eu li um textinho aqui para montar a aula. Tem uma partezinha que fala do Grêmio aqui, deixa eu só achar aqui um minutinho. Então, o Grêmio é um time que, infelizmente, aí vira e mexe, ele é associado aí ele é associado a questões de racismo, né? Então, vou ler uma frase em um minutinho aqui do livro aqui, ó. É notório o caso do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, que manteve em seu estatuto tal interdição. Essa interdição era de não ter jogadores negros no time até o ano de 1952. Então, vocês pensam aí, gente. O meu pai nasceu em 1950. Então, assim, quando meu pai nasceu, ou seja, uma geração para trás de mim só, né? Quando meu pai nasceu, o Grêmio não aceitava jogadores negros no time. Né? Vocês pensam assim, o tamanho do absurdo que é um negócio desse. E isso aí aconteceu ontem, né? Para vocês verem, né? 70 anos atrás, assim, é nada, né? Dentro da história, né? E assim, os times brasileiros, assim, existem várias situações, né, gente, em relação, né, à participação de atletas negros no início, né? O Vasco, né, é considerado o primeiro time, né, que o Vasco tem essa honra, né, de ser o primeiro time que aceitou, né, a presença de jogadores negros, né, no seu elenco, né, e isso aí muito antes dessa situação do Grêmio, 30 anos antes, né, que foi em 1923, né. O Fluminense, né, é chamado de pó de arroz porque ele pintava o rosto dos seus jogadores negros com um pó branco, um pó de arroz, para fingir que eles eram brancos, né, e no meio do jogo o pó saía e ficava aquela lambança toda lá, né? Ou seja, que coisa ridícula, né? Que coisa absurda, né? E a torcida, assim, né? Se apegou a esse apelido e até hoje, né? Eles mesmos se autodenominam, né? Torcida pó de arroz, né? E, enfim, gente, se vocês forem estudar né, a história de clube por clube aí, todo mundo tem uma historinha aí relacionada tanto com as pessoas negras, né, quanto com os imigrantes também.
né, que é interessante de se ver. Então, continuando aqui, né, outro caso que ficou mais ou menos famoso, né, foi esse caso do Antônio Carlos, né, o Antônio Carlos é um jogador brasileiro famoso, né, o Antônio Carlos jogou na Roma, jogou em um tanto de time, jogou na seleção brasileira, acho que foi campeão da Copa América, uma carreira muito famosa e tudo, né, hoje é treinador de futebol, né, e aí no fim da carreira dele, né, o cara vai e me lança um gesto horrível desse aqui, né. Ele estava discutindo com um jogador de futebol, né, com um jogador do outro time, que eu não sei, no Campeonato Gaúcho lá, e aí ele foi, o argumento, né, que ele utilizou foi esse aqui, né, foi mostrar a cor da pele dele pro colega de profissão, né, que nesse dia era um adversário, né, altamente lamentável, né, e ficou por isso mesmo, né, porque hoje o cara continua a carreira dele dentro do futebol, né. Esse outro caso aqui, que aconteceu aqui, eu fui nesse jogo, né, esse jogo aqui é o Cruzeiro e Grêmio na Libertadores de 2009, né, o Maxi Lopes, vocês devem conhecer o Maxi Lopes, ele estava jogando no Vasco até pouco tempo, né, ele teoricamente teria feito uma injúria racial contra o Eli Carlos, né, do Cruzeiro, né, e os jogadores escutaram né, assim, e o Maxi Lopes quase foi preso, né, nesse dia aí. Não ficou por, né, assim, a situação foi levada adiante, né. Outra coisa que é importante também lidar, gente, é que é em relação, tipo assim, esse tema é extremamente delicado, né, gente, isso aí tem que ser, né, tem que ser tratado com muita calma, assim, né, porque muitas vezes a pessoa pode ser acusada de racismo também, e, na verdade, ela está só utilizando alguma coisa que faz parte da cultura dela, né? Então, por exemplo, aqui, o Maxi Lopes é argentino, né? Eu não sei o que ele falou com ele, caso, eu não lembro, né? Mas, recentemente, o Cavani, né? Ele chamou o Rashford, né? Do Manchester United de negrito, né? Ele vai, negrito, falou um negócio assim, ele postou no Instagram, isso aí, né? Aí, tipo assim, abre a discussão, né, gente? Porque, assim, esse tipo de fala é comum no Uruguai. O Cavani é uruguaio, né? Assim, as pessoas falam isso aí para os outros, assim, sem que seja pejorativo, né? Mas, assim, na Inglaterra não é aceito. O Cavani foi punido, né, por causa dessa situação, né? Então, assim, essas situações têm que ser tratadas com muita calma, gente. Né? Também, assim, obviamente que o racismo, tipo assim, é uma coisa horrível, né? Tem que ser combatido e tudo, mas, enfim, tem muita calma antes de acusar uma pessoa de racista também, né? Porque que é uma coisa grave. É uma coisa grave e não necessariamente houve racismo, né? Os casos têm que ser estudados, né, um a um, individualmente. Aí eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês aqui, gente, que é a seguinte, né? Eu trouxe alguns casos aqui de injúria racial explícita, né, que aconteceram, né, no Brasil, mas vocês vão concordar comigo que esses casos não são tão comuns no Brasil quanto são na Europa, né? Tipo assim, sempre que acontece alguma coisa aqui no Brasil, assim, acontece um escândalo, as pessoas se revoltam, obviamente, né, com toda a razão, né? E isso não acontece todo dia aqui, né? Esse tipo de injúria explícita, né, que a pessoa ir lá e chamar o outro de macaco, ou fazer um gesto desse aqui com a mão, como o Antônio Carlos fez, não é mais, ainda bem, graças a Deus, né, isso não é mais aceito aqui no Brasil, né? Isso acontece pouco, ainda bem, né? Pelo menos dentro do esporte. Isso quer dizer que não existe racismo no Brasil? Essa é a discussão que eu quero, essa é a reflexão, né, que eu quero trazer para vocês. Então, vou trazer algumas situações para vocês aqui, que é a seguinte. Essa foto aqui foi tirada, né, foi muito recentemente, eu não sei que ano foi isso aqui, eu acho que foi 2019, pode ser que tenha sido 2020, eu não sei, né, e foi um raríssimo, raríssimo encontro entre dois treinadores negros na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi 2019 isso aqui, sim. Então, assim, o Roger era treinador do Bahia e o Marcão era treinador do Fluminense. E, à época, né, eles eram os únicos treinadores negros da elite, né, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Então, vocês pensam aí, de 20 times do Campeonato Brasileiro, né? Enfim, aconteceu um jogo entre dois treinadores negros, né? Isso aí eu acho que não é uma coisa tão comum de acontecer, né? Por quê? Porque é difícil, é raro até, né, achar um treinador negro no Brasil, né? Então, vocês pensam aí, que o Brasil é mais ou menos dividido, né? Assim, talvez tenha até mais negro do que branco, né?
no Brasil. Então, vamos colocar aí que seria 50%, 60%, talvez, né, de pessoas negras. Eu não sei o número exato, qual que é, né? Aí vocês pensam aí que só 10% dos treinadores, né, eram negros, né? Eram negros, né? Porque eu acho que depois, eu nem sei, eu acho que o Marcão não é mais treinador, não sei se ele tá no Fluminense ainda, como é que é. O Roger é que tá no Fluminense hoje, na verdade, né? Então, assim, vocês pensam aí, de uma população de 50% negros, 50 ou 60% negros, você pega né, assim, o pedacinho ali, que são os treinadores de futebol, só tem 10%, né? Então, assim, por que essas coisas acontecem, né? Por que tão poucos médicos são negros? Por que tão poucos ministros, presidentes da República, presidentes de clube? Pensem em um presidente de clube que é negro, gente. Pensem um apenas, né? E outra situação também que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que é essa aqui, goleiro. Pensa a quantidade de goleiro, o tanto que existe mais goleiro branco do que goleiro negro, né, no Brasil, né? Então, assim, quem acompanha o Campeonato Brasileiro aqui pode, tem alguém falando aqui, né? Peraí. Matéria de física. Pois é, você tá falando do meu Cruzeiro aí, né? Pois é, gente. Pode ser o Cruzeiro, pode ser o Vasco, pode ser o Botafogo, né? Mas assim, gente, pensa aí pra vocês verem, vocês que acompanham o Campeonato Brasileiro aí. Ó, eu não tenho, né, assim, não acompanho mais tanto, assim, não vou poder falar assim com exatidão, assim, mas assim, o goleiro de São Paulo é branco, né? O goleiro do Palmeiras é branco, o goleiro do Corinthians é branco, o goleiro do Santos eu não sei quem que é, desculpa. O goleiro do Atlético, esse sim, é negro, né? O goleiro do Cruzeiro é branco. O goleiro do Internacional é o Lomba, né? É branco, né? Pensa aí para vocês verem assim, o tanto que tem muito mais goleiro branco, né? No Brasil, né? Então, eu trouxe essa reportagem aqui, que é de 2012, né? Tem quase 10 anos atrás, né? E tá falando aqui, né, que a presença de goleiros negros, né, no Brasil salta de 12,5%, né, para 31%, né, que ainda assim é menor, né, do que a presença do que a proporção que existe na população, né? Então, assim, qual que é o tipo de racismo que existe hoje aqui no Brasil, né? Então, assim, as pessoas negras, elas muitas vezes, elas são respeitadas apenas, né, por questões corporais, né? Tipo assim, pela dança, né, pela capacidade de força, pelo esporte, né? Mas elas nem sempre a sociedade, né, infelizmente, né, tem a mesma confiança numa pessoa negra comparado com uma pessoa branca quando vai tipo assim, haver a distribuição de cargos, né, de confiança, né, cargos de confiança, né, ou cargos de alta demanda intelectual, né. Então, vocês pensam aí, treinadores negros, é muito difícil ser treinador negro, é raro acontecer, né, vocês estão mais por dentro aí do mercado, aí, tipo assim, quem que é um treinador negro que existe atualmente do Brasil, né, a gente falou do Roger aí, né, o Marcão, não, o Marcão fica ali dividido ali entre auxiliar, né, auxiliar e treinador, né? Mas, assim, presidente de clube negro, pensa para vocês verem, médico, goleiro, né, que continua sendo a minoria, né? Assim, são posições intelectuais e posições de confiança, né, gente? E é aí que a gente vê o racismo que existe no Brasil, que é o que a gente chama de racismo estrutural, né? Muitas vezes, o racismo que existe no Brasil, ele não é explícito, muitas vezes, né? Muitas vezes, não é tão comum, até existe, né? Mas não é tão comum. Você não vê toda hora alguém chamando o outro de macaco, alguém chamando o outro né? Tipo assim, xingando, né? A não ser na situação de briga, assim, né? De quebra-pau, de baixaria, assim, né? Mas não é tão comum, assim, como acontece nos outros países, né? Mas, por outro lado, tipo assim, as pessoas, né? Elas continuam infelizmente, né? Com essa ideia, né? De não ter a mesma confiança, né? Numa pessoa negra que tem numa pessoa branca, né? E é isso que a gente chama de racismo estrutural, né? Isso aí faz parte, né, da estrutura da sociedade. Isso aí já está implementado, infelizmente. Tá bom, gente? Eu vi que saiu o gol do Paris Saint-Germain aqui e desconcentrei. O que eu ia falar aqui, gente? Coisa sua. Mas é isso aí, né, gente? Tipo assim, a forma que existe o racismo no Brasil, ela
ela é diferente, né, do que a forma que existe nos outros países, mas isso aí não quer... Ah, lembrei que eu ia falar. Mas isso aí não quer dizer que não existe racismo no Brasil, né? É só, tipo assim, é só a gente ver, tipo assim, a proporção da população carcerária, né? Tipo assim, a quantidade de pessoas que é parada na rua à noite pela polícia, né? Tipo assim, os negros são muito mais parados, né? Pela polícia do que as pessoas brancas, né? O tratamento dos policiais com as pessoas negras é diferente, né? Muitas vezes né? Com uma pessoa branca, né? Comparado com uma pessoa negra, né? Então, são essas situações, né? Que a gente vê, né? Tipo assim, que ainda existe racismo no Brasil, muito embora muito avanço já foi conquistado, né? Ao longo dos anos, né? Ao longo do Brasil. Mas a luta ainda não terminou, tá bom? Professor, Sim. Digamos que o racismo aqui no Brasil, ele, de certa forma, entre aspas, ele é, digamos assim, camuflado, entendeu? Porque ele não é explícito. Então, as pessoas, elas... Se a gente parar para prestar atenção, eles praticam racismo de outras maneiras, como o senhor falou, né? Que a maioria dos cargos são cargos em relação intelectual, essas coisas, são ocupados por gente branca, sendo que a tua cor de pele não vai influenciar no teu... em relação à tua inteligência, no teu intelecto, né? Eu acho que as pessoas, elas levam muito em consideração a cor de pele do que, de fato, todo o resto, entendeu? Tipo, digamos assim, conteúdo em si, né? Como a pessoa se... Eu acho que você entendeu. Não, a Gabriele falou tudo aí, né, gente? Tipo assim, o racismo no Brasil, ele é velado, né, gente? É o que a gente chama, né? Existe, né, um termo para isso, né? É o racismo estrutural. Eu vou pegar alguns vídeos curtos, gente. Existe um material, assim, no YouTube mesmo, assim, que é bastante informativo em relação a esse tipo de racismo. Eu vou passar para vocês, né, naquela mesma ideia, né? Tipo assim, se vocês tiverem interesse de assistir agora, é excelente, né? Se não, né, guardem com carinho ali, porque quem sabe um dia vocês vão querer trabalhar isso na escola. Eu espero que vocês tenham essa vontade, né, de trabalhar com isso na escola. Tá bom, gente? Mas é exatamente isso aí que a Gabriele falou, né? O racismo velado, né, que existe. Beleza, gente? Então é isso aí, tá? Que eu queria trazer para vocês hoje. Vou fazer chamada aqui rapidamente. Aqui. Ô, gente, hoje, só comentando aqui rapidinho também. Desculpa aqui, é Maria Beatriz, né? Que tá escrito Beatriz? Maria Beatriz. Isso, Maria Beatriz. Hoje eu vou fazer uma apresentação, gente, num fórum virtual colaborativo sobre como que é a educação física de licenciatura, né, escolar nas escolas, tá? É às 6 horas horário de Brasília, né? Aí eu vou, na hora lá, eu mando o link lá para vocês, se vocês tiverem interesse de assistir. Tá bom? Eles estão tentando pegar sempre assim, um professor de cada região do Brasil, né? Com professor de Instituto Federal, né? Aí, hoje eu vou estar lá falando sobre, representando a região norte do Brasil. Vou passar para vocês aí, né? Que vocês são estudantes de licenciatura, né? De repente vocês têm interesse lá de assistir. Daniele Souza, coloquei aqui. Presente. Gabriele Larissa. Presente. E Nayara. Presente. Ingrid Sena. Presente. Larissa Melo. Presente. Luan Francisco. Neuza Aparecida. Eu. Paulo Carlos. Presente, professor. Rafaela Sobrinho. Presente. Raifran. Presente. E Roberta Mendes. São sempre as mesmas pessoas que assistem, né? Eu tô vendo aqui. Beleza. Quem falou alguma coisa aqui? Ah, tá. Você perdeu a chamada? Tá. Depois você me fala no WhatsApp que dia que foi certinho, Maria Beatriz, tá bom? Aí eu te dou presença aqui.
Luan tá presente, tá? Coloquei aqui. É isso aí, gente. Então, abraço pra vocês aí. Até amanhã, então, hein? Tchau, tchau.